O Enem foi criado em 1998 com o objetivo de você ter uma ferramenta de avaliação da qualidade do ensino médio no Brasil. Na verdade, é uma ferramenta com que os dados seriam uma base para que fizesse um planejamento de melhoria de qualidade e, ao mesmo tempo, de unificação do que você espera que os alunos de ensino médio no Brasil eles tenham em todos os lugares, independente da região, independente se é no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste. O que você espera que ele tenha como habilidade mínima ao concluir o terceiro ano do ensino médio? Pois é, mas o processo assumiu uma proporção tão grande, uma dimensão tão grande, que hoje ele é utilizado como uma forma de substituição do processo seletivo de diversas instituições públicas e privadas no Brasil, e até mesmo em Portugal. Há outros processos governamentais que estão diretamente vinculados ao Enem, como, por exemplo, a concessão do ProUni, que é o programa de bolsas do governo federal, a concessão do FIES, que é o financiamento estudantil, e o ingresso em cursos técnicos, o chamado SISUTEC. Você também utiliza o Enem para esse, que o SISUTEC, na verdade, é uma variação do SISU, que é o Sistema Unificado, que é utilizado no Brasil para as instituições. Para você ter uma ideia, o Enem hoje é o segundo maior exame do mundo. A gente só perde para a China. O número de envolvidos no Enem em 2014 foi de 9,5 milhões de pessoas, aproximadamente 5% da população brasileira. É claro que você nunca vai ter esses 9 milhões fazendo a prova, porque, na verdade, você tem um processo de abstenção que gira em torno de 20% a 25%. Mas mesmo assim, se você aplica 20% a 25% sobre 9 milhões e meio de pessoas, a gente está falando de mais de 7 milhões e meio de pessoas fazendo. Dessa forma, a logística que envolve um processo seletivo como o Enem é um negócio imenso, é gigantesco, envolve milhares de pessoas no processo de correção, de aplicação da prova, de elaboração da prova. Isso é uma coisa gigantesca. E na própria segurança da prova, que você ter uma prova de nível nacional e com a relevância que ela tem, envolve todo um processo de segurança ligado à Receita, à Polícia Federal, aos serviços de inteligência, para que evite vazar. E mesmo assim, vira e mexe, você tem um problema de vazamento nesses eventos, dada a dimensão dele, é claro. Imagina, o sistema foi criado em 1998, o único objetivo era que você tivesse um resultado da avaliação do ensino médio no Brasil, para que você tivesse dados que subsidiariam o processo de melhoria de políticas públicas relacionadas ao ensino médio no Brasil. Hoje se tornou esse exame desse tamanho, que é essa coisa gigantesca. Você tem esse formato que você tem hoje, ele surge exatamente em 2009. Até 2009, de 98 a 2009, você tinha o mesmo padrão. Em 2009 para cá, você tem esse formato, que é o Enem dividido em 2 dias, com 180 questões, divididas em 4 áreas, 4 grandes áreas, e a prova de redação. O nosso objetivo aqui é essa prova de redação. Qualquer curso normal de redação que apresentaria uma discussão, ele começaria falando de gêneros narrativos, generativos, gênero descritivo, aí para chegar na questão propriamente da dissertação. Mas no Enem não é assim. Na verdade, no Enem, o que eles vão pedir de vocês é o texto dissertativo argumentativo. Ele quer saber se você sabe argumentar sobre um assunto, falar sobre um assunto, normalmente um assunto atual, uma coisa está sendo discutida. Então, tá ligado na mídia, é muito importante para você saber o que vai ser pedido, o que vai ser trabalhado. E por que eles não pedem narração, descrição separadamente? Ora, porque o conceito que está dentro da ideia de redação do Enem é que o texto dissertativo argumentativo é um texto mesclado. É um texto em que você vai ter mecanismos de narração, em alguns momentos, você vai ter mecanismos de descrição, tudo isso operando em conjunto na sua capacidade de argumentar o outro, que você tem uma noção mínima daquele assunto, que você é capaz de se articular sobre aquele assunto. O texto dissertativo, ele pede a junção disso tudo. Então, eles partem do princípio que quem tem a habilidade de argumentar, de dissertar sobre um tema, automaticamente desenvolve essas habilidades que são consideradas habilidades prévias à dissertação, à argumentação. Aqui eles vão fazer o que se chama de engenharia reversa. Vamos desmontar a máquina para depois a gente ver como que ela funciona. Quer dizer, nós vamos desmontar a máquina de correção do Enem para você entender como que, baseado nisso, deve ser feito um bom trabalho de redação. Quer dizer, vamos mexer com a cabeça de quem está lá do outro lado, quem está corrigindo a redação e vendo o que ele espera da gente, ok?
Meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor de língua portuguesa, doutor em língua portuguesa pela Federal do Rio de Janeiro, professor há 22 anos e atuei como elaborador de processos seletivos de várias instituições privadas no estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, de instituições públicas e processos como o Enem e o ENAD. Vamos lá então? Sabe como você é avaliado? A equipe que elabora e corrige o Enem, ela não espera de você nenhum texto genial, maravilhoso, fantástico que você tenha, que você ganhe um Nobel de literatura com a sua redação, até porque não tem a categoria redação Nobel de literatura. Você vai ter que produzir, o que eles esperam de você é que você produza um texto dentro da norma culta, um texto coerente, coeso, que você atenda a proposta que ele pediu ali e que você tem algum tipo de intervenção sobre esse material, sobre esse tema, que não seja simplesmente só falar por cima do assunto, que você tenha algum tipo de intervenção, que você se posicione no texto. Sobre o que é se posicionar no texto, nós vamos discutir mais à frente de uma forma mais detalhada. Esse posicionamento é mais ou menos o que se espera do seguinte, espera que você tenha um posicionamento crítico. Vamos lembrar que posicionamento crítico não é aquele posicionamento que é sempre do contra qualquer coisa só para ser crítico. É extremamente chata aquela pessoa que ela, para mostrar que ela tenha um mínimo de reflexão, ela discorda de tudo. Isso não é isso que o Enem espera. Ele espera que você se posicione criticamente, concordando ou discordando, mas demonstrando que você tem um conhecimento mínimo do assunto. Não é o famoso discordar para ser do contra e concordar para simplesmente bater palma porque está sendo colocado pela equipe. Para você concordar para não magoar, para não aborrecer quem está te corrigindo. Não é isso. É concordar com base e é discordar com base. O Enem te avalia a partir de 5 competências. A primeira, qual é o conhecimento que você tem de norma culta e o uso que você faz? Vamos falar disso numa videoaula separada, vamos discutir o conceito de competência e desempenho e como é que a gente consegue diminuir os problemas de desempenho, porque o de competência é um outro processo. A segunda competência é se você entendeu a proposta, você sabe colocar isso dentro de um texto argumentativo de uma forma coerente, o que você está desenvolvendo. Se você entendeu e você é capaz de falar sobre aquilo. O terceiro é como você lida com a questão da coerência, do fluxo da ideia que você desenvolve e a maneira como você lida com os textos estímulos e o seu conhecimento. Muita gente acha que o texto estímulo é para você copiar e colocar nessa estrutura. Você pega o trecho e copia. Isso é um erro terrível, porque na verdade o texto de estímulo que você tem no Enem, ele é só para te situar sobre o que vai ser falado. A competência 4 é como é que você usa a estrutura argumentativa, os mecanismos de coesão dentro da estrutura argumentativa. Como é que você está conectando o fluxo de ideia. Isso vai passar muito pela questão do uso de conjunções, de expressões que fazem a migração de uma ideia de um parágrafo para outro. Não é necessariamente só coesão. A ideia que fala assim, é só coesão, não envolve uma coisa muito maior. Até porque conceitos como coesão, como coerência, eles estão separados da competência do Enem, mas eles são termos que eles são um pouco indissociáveis dentro de determinadas estruturas, principalmente no caso da estrutura dissertativa argumentativa. E por fim, a quinta competência é aquela que diz qual é o seu grau de intervenção sobre o tema. Né? O que é o tal do grau de intervenção? É o quanto que você sabe sobre aquele assunto, você é capaz de juntar e você é capaz de produzir algum tipo de opinião sobre o assunto. É o que a gente está falando. Não é você se posicionar criticamente, no sentido, eu sou crítico, eu sou do contra. Muita gente acha que ser inteligente é ser do contra, ser crítico é ser do contra. Na verdade não é isso. Sendo do contra ou sendo a favor, o que eles esperam de você é que você saiba desenvolver, defender uma ideia e achar argumentos dentro disso para sustentar a sua ideia. Outro ponto muito interessante nessa competência é você saber, é o que eles chamam de respeito aos direitos humanos. Entre a sua intervenção no tema com respeito aos direitos humanos. Isso aí, na verdade, é mais para atender uma questão social, uma exigência social, do que propriamente um critério profundamente avaliativo. Porque é muito difícil definir o que é respeito aos direitos humanos, né? É você colocar... Algumas coisas são claras. Por exemplo, o cara colocar um discurso racista, um discurso homofóbico, caracteriza um desrespeito aos direitos humanos. Mas se ele não coloca isso, desenvolve um texto simplesmente apresentando a posição dele, se ele não toca em uma questão que comprometa os direitos humanos, a gente pode dizer que ele atingiu
o objetivo, atingiu a meta do negócio, mas ele também não acrescentou nada, né? Se você não tem uma perda, na medida que não há uma crítica aos direitos humanos, uma crítica, uma violação de algum direito humano, mas também não há nenhum acréscimo, então acaba sendo uma coisa mais por convenção, fica ali, é só você não entrar naquela coisa de começar a pregar ideias, achar que o sujeito matou, tem que morrer, até porque você bate numa questão que é o avaliador que está do outro lado, que é uma pessoa normal, que também tem as suas opiniões, e às vezes uma opinião muito antipática dessa natureza, e uma posição difícil de sustentar, o cara que entra numa de defender que ou negros são inferiores, ou homossexuais não são pessoas que mereçam todo o respeito. Se o cara entra numa discussão dessa, isso é uma questão que não dá para você provar, porque isso é uma estupidez. E você ainda pode dar o azar de estar do outro lado uma pessoa que pensa completamente diferente. Não é você escrever o que o outro pensa, mas você tentar ser razoável na defesa das suas ideias, e se você pretende defender alguma ideia dessa, que eu considero indefensáveis, você tem que pelo menos ter uma base de argumentação fantástica, maravilhosa, científica que justifique isso. Isso não vai dar para você colocar na redação, naquele espacinho que o MEC coloca para você. Cada uma dessas competências ela é avaliada em 5 níveis, que vai de 0, que é completamente desastroso, até 5, que é um nível de excelência no item que na competência está sendo avaliado. Cada um deles. Isso e todas essas competências, até a época que eu corrigi o Enem, foi em 2011, se eu não me engano, eles tinham o mesmo peso. Isso gerava uma discrepância, pessoalmente, da minha maneira de ver, que era absurda, porque, por exemplo, o camarada que fez, mínimo são 7 linhas, ele fez 8 linhas, ele não cometeu nenhum erro de português, ele foi toda gramaticalmente correto, né? Ele fez uma intervenção mínima, que ainda que seja uma intervenção no tema, e ele não cometeu nenhuma violação dos direitos humanos na argumentação dele. O que vai acontecer é que esse cara vai ter, se bobear, no mínimo 400 pontos, baseado em 2 critérios. Mesmo que ele tenha, de uma forma ou de outra, violado os critérios intermediários, tirado 50% deles, é comum que você vai ter, de repente, o camarada que tirou uma nota mediana num texto horroroso. Era o que acontecia. Às vezes você tem essas notas, você vai atribuindo os valores, e você, em função de 2 competências, a primeira competência de norma culta e a última competência, que é uma competência um pouco subjetiva, corre o risco do camarada tirar uma nota boa com um texto de 9 linhas, 8 linhas. Entendeu? Como é que é uma coisa que não funciona bem isso. Enfim, pessoalmente, quantificar a questão de interveniência do indivíduo e ao mesmo tempo você atribuir o mesmo peso para a norma culta que você tem para a coerência e coesão do texto ou a compreensão do tema, eu acho são pesos que tornam uma avaliação discrepante. Você não vai ter uma coisa razoável, uma avaliação razoável nesse aspecto. Outra coisa que expõe o sistema de correção do Enem a uma certa falha é o fato de você ter cada corretor corrigindo aproximadamente 100 redações por dia, todo o processo todo feito online, e você tem 3.000 redações ao final do processo. Quer dizer, cada pessoa corrige por volta de 3.000 redações. Eu acho muita coisa. Você acaba, para favorecer uma quantidade de material, porque o volume do Enem é muito grande, você acaba perdendo um pouco na quantidade, porque ninguém consegue manter um padrão total depois de corrigir uma quantidade absurda de redações. São 100 redações em média por dia. Aí você fala, mas o cara ele tem que se dedicar a isso, ele não pode ser. Ou então vai corrigir de qualquer forma, vai passar a receita de bolo, como muitas vezes você viu. E olha que o sistema é feito da seguinte maneira: você tem 2 corretores corrigindo, e aí é tirada uma média da nota desses corretores. Se houver uma discrepância em um item, quer dizer, uma discrepância é a diferença de um item de 200 pontos em um determinado item, se você tiver essa discrepância no final também na nota, essa redação vai para um terceiro corretor que vai fazer uma correção. Se persistir, ela vai para uma banca de 3 corretores e que vai ser feita a correção e se desfaz a discrepância. Pois é, mas aí eu fico pensando, e se os 3 corretores, eles vão ter acesso à nota um do outro? Eles vão ver, porque o corretor online ele não tem a visão, mas o corretor que você tem na análise ali, ele tem uma visão do outro, então ele acaba sendo influenciado pela nota do outro. De uma maneira ou de outra, o processo não é um processo 100% idôneo, mas é o que a gente tem aí, é o que está funcionando. E a pergunta final é, quanto que vale a redação na prova do Enem?
Pô, isso varia pra caramba, varia de onde você vai usar essa redação. Eu digo para você que se você utilizar no ProUni, o ProUni ele trabalha com a média aritmética. Você tem uma divisão de cálculos, você tem uma divisão de notas em que todos têm o mesmo peso, todas as 4 áreas mais a redação têm o mesmo peso. Para concessão de ProUni, eu acredito que do FIES também funciona semelhante ao do ProUni. Agora, cada instituição vai atribuir um peso diferente. Por exemplo, o camarada que tem um processo seletivo de medicina, ele pode atribuir um peso maior à dimensão das disciplinas relacionadas à área de medicina, das tecnologias, ciências naturais e tecnologias. Ele pode, o cara de direito pode valorizar muito mais a área de humanas. Então, depende muito para onde você vai. O importante é você se empenhar bem em cada uma delas, porque a redação, no geral, ela tem um peso muito bom na maioria dos processos seletivos. Quer dizer, o mínimo que você espera de alguém que entra no curso superior é que ele saiba escrever, que ele saiba defender uma ideia. Vamos lá. O nosso trabalho, então, começa com a discussão sobre o que é a norma culta dentro do processo avaliativo do Enem, que é a competência número 1, que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, ok? Um abraço e até lá!